Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Chegamos ao 17º dia deste nosso grande propósito com o Senhor, Jejum de Daniel. Trago uma mensagem importante para a sua vida. Esta é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Você certamente pode se identificar com a situação que estes 3 jovens enfrentaram, quando os fatos se opõem à verdade. O fato era que eles tinham violado a lei, e a punição era a morte. Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo. O fogo era quente o suficiente para matar um guarda que estivesse perto. Havia muito mais guardas para jogá-los, e eles iriam se curvar ou se queimar. Ponto. Mas a verdade se opôs a esses fatos. E a verdade era a que os 3 homens creram. A verdade era que o seu Deus iria libertá-los, ou eles iriam morrer de bom grado a serviço de Deus. A verdade é que o Filho de Deus caminhou com eles através das chamas. Que fatos você está enfrentando que desafiam a verdade de Deus? Leve os fatos a Deus em oração hoje e creia com ousadia que seu Deus estará com você no fogo. E no dia de hoje, para a honra e a glória do Senhor, convido a irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo, minha irmã na fé, para a leitura no livro de Daniel, capítulo 3. Shalom. A paz do Senhor, eu me chamo Fabíola, sou de São Paulo e hoje nós vamos fazer a leitura de Daniel capítulo 3, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar as sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste
sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas, se a não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo o rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos satrapas e prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus, por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez
prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Amém. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, trago mensagens importantes para a sua vida no dia de hoje. O capítulo 51, com o título Salmo de Davi, conforme se lê no título, este salmo de confissão é atribuído a Davi, alusivo ao momento em que o profeta Natã revelou seus pecados de adultério e de homicídio. Primeiro, note-se que este salmo foi escrito por um crente que voluntariamente pecou contra Deus, e de modo tão grande que foi privado da comunhão e da presença de Deus. Segundo, provavelmente, Davi escreveu este salmo já arrependido, após Natã declarar-lhe o perdão divino. Davi roga contritamente a plena restauração da sua salvação, a pureza, a presença de Deus, a vitalidade espiritual e a alegria. Dos versículos 1 a 19, tem misericórdia de mim. Todos que pecaram gravemente e que estão opressos por sentimento de culpa podem obter o perdão, a purificação do pecado e a restauração diante de Deus. Se o buscarem conforme a natureza e a mensagem deste salmo, a súplica de Davi por perdão e restauração baseia-se na graça, misericórdia, beniguidade e compaixão de Davi, num coração verdadeiramente quebrantado e arrependido, e em sentido pleno na morte vicária de Cristo pelo nosso pecado. No versículo 3, chama atenção aqui para este ponto importante. O meu pecado está sempre diante de mim. Às vezes, a certeza do perdão e restauração da bênção divina não ocorrem facilmente. A pessoa que antes desfrutava a alegria da salvação e desce às profundezas da imoralidade poderá passar por um período prolongado de arrependimento e de conflitos interiores antes de receber a clareza do perdão e da plena restauração ao favor de Deus. A experiência de Davi revela quão terrível é ofender a um Deus santo depois de alguém ter sido tão ricamente abençoado por ele. No versículo 4, destaco: contra ti pequei. Davi não diz que seu pecado foi cometido contra outras pessoas, mas sim que, antes de tudo, ele foi cometido contra Deus e a sua palavra. Forte esse pedaço, hein? No versículo 5, destaco: eis que em iniquidade fui formado. Davi reconhece que desde a sua infância possui uma propensão natural para o pecado. Noutras palavras, ele reconhece que a sua própria natureza é pecaminosa. Toda pessoa, desde o nascimento, tem uma propensão egoísta para satisfazer seus próprios desejos, fazendo o que lhe apraz, mesmo que isso prejudique e cause sofrimento ao próximo. Tal inclinação só pode ser expurgada da nossa vida através da redenção em Cristo e habitação do Espírito Santo em nós. Olha, que pensamento agora que eu trago para a reflexão neste dia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Todos os crentes precisam que o Espírito Santo crie neles um coração puro que aborreça a iniquidade e um espírito renovado e disposto a fazer a vontade de Deus. Somente Deus pode nos fazer novas criaturas e nos restaurar à verdadeira santidade. Outro ponto aqui importante no versículo 11, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabe que se Deus abolir da sua vida a obra do Espírito Santo, que convence e arrepende o pecador face aos seus pecados, não haverá qualquer esperança de salvação. No versículo 12, também um tema importante para a sua vida: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O Senhor restaurou a Davi a alegria da salvação, mas observe-se o seguinte a respeito da sua vida. Primeiro,
As Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que semearmos. Se semearmos no Espírito ceifaremos a vida eterna. Se semearmos na carne ceifaremos a corrupção. Davi, em virtude do seu pecado, sofreu consequências até o final, na sua própria vida, na sua família e no seu reino. Segundo, as terríveis consequências do pecado de Davi, mesmo depois da sua sincera confissão e arrependimento, devem suscitar em todos os filhos de Deus um santo temor de pecar liberadamente em aberta rebelião contra a redenção provida para eles em Jesus Cristo. E por fim, meu irmão, minha irmã, no versículo 17, um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeitará um coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza por causa da sua iniquidade. Quando nosso egoísmo e orgulho são vencidos e humilhados, chamamos a Deus e, por sua graça e perdão, com certeza seremos aceitos por Ele. Este salmo é quase idêntico ao Salmo 14. Olha, meu irmão e minha irmã, uma coisa é certa. Assim como o texto menciona que nós devemos, se o jejum, de fato, está te inclinando a fazer desistir. E dentro desta revelação no versículo 17, que devido à nossa iniquidade, orgulho, egoísmo, as nossas infidelidades, o nosso despalavramento, que é aquela vez que são ocasiões que você dá a sua palavra, mas você mesmo descumpre a sua palavra. É um momento de você fazer um convite a Deus para que Ele elimine, através da sua graça, te conceda o perdão de tudo que está aí dentro guardado. A palavra de hoje foi semeada e agora vamos nos conectar ao reino de Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, estamos aqui reunidos, Pai, louvando e agradecendo por nos estar sustentando neste 15º dia. Olha, para lhe falar a verdade, hoje me bateu uma vontade enorme de quebrar o jejum e comer algo delicioso. Mas aí, a mensagem de hoje já me remeteu que essas façanhas do inimigo, essas investidas, é porque, de fato, não estou me dedicando com mais severidade na palavra de Deus. E naquele momento, eu profetizei que batesse em retirada este mal que estava ali buzinando no meu ouvido. E assim Deus me encorajou. Eis-me aqui, louvando a Ti, jubilando com muito amor. Deus, Tu é poderoso para fazer infinitamente mais. É tempo de nos purificarmos, restaurarmos. Deus não nos concederá nada que não esteja dentro da vontade dEle ou que façamos segundo a nossa vontade. Para que possamos pedir a Deus maturidade e entendimento para compreender o seu plano este de salvação, de restauração e de purificação. Em nome de Jesus, eu agradeço para todos sempre, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.